Oi, pessoal! O Dia dos Animais é uma data que, olha, quase todo mundo já ouviu falar, né? Mas será que a gente realmente para pensar no significado mais fundo por trás disso? Hoje, a gente vai explorar o que essa celebração representa, desde uma visão mais geral até uma perspectiva espiritual bem interessante. Vamos nessa? Então a pergunta que vai guiar nossa conversa aqui é essa: para que serve de verdade essa data? É só para a gente postar foto do nosso pet ou tem algo muito mais essencial em jogo? Bem, oficialmente, o Dia dos Animais, que a gente comemora em 4 de outubro, tem uma missão que vale para todo mundo: lembrar a gente da importância de respeitar, de proteger e de cuidar de todas, mas absolutamente todas as formas de vida com que a gente divide o planeta. Isso já leva a gente do o que é para o porquê isso importa tanto. Afinal, por que essa conexão com os animais é tão fundamental? Vamos dar uma olhada nos papéis importantíssimos que eles desempenham no nosso mundo. Eles são muito, mas muito mais do que a gente imagina. Pensa só, eles oferecem um amor e uma companhia que não pedem nada em troca. São parceiros de trabalho da humanidade há séculos, são peças-chave para o equilíbrio de ecossistemas inteiros e, talvez o mais bonito de tudo, eles ensinam pra gente lições de pureza e humildade de um jeito que só eles sabem. Mas olha só, essa visão universal é só o começo da história. Existem algumas filosofias, algumas correntes de pensamento que nos convidam a enxergar nossa relação com os animais de uma forma espiritual, com uma profundidade bem maior. E uma dessas perspectivas vem do espiritismo kardecista. Vamos entender um pouquinho como essa doutrina interpreta a nossa relação com o reino animal, porque ela oferece uma visão bem fascinante sobre o nosso papel e o deles nessa jornada. E aqui está o pilar, a ideia central dessa visão. A doutrina espírita, lá codificada por Allan Kardec, diz que toda forma de vida, sem nenhuma exceção, carrega dentro de si um princípio inteligente que está o tempo todo em evolução. E o que isso quer dizer na prática? Que sobre essa ótica, os animais não são seres estáticos, parados no tempo. Pelo contrário, eles são vistos como seres que sentem, que aprendem, que amam, que sofrem e que estão progredindo, seguindo a sua própria jornada. Essa ideia de uma jornada evolutiva é baseada em alguns princípios bem fundamentais. Vamos detalhar um pouco como o espiritismo organiza essa compreensão da vida animal. Então, o raciocínio é mais ou menos assim. Primeiro, eles são vistos como criaturas de Deus, da mesma forma que a gente. Segundo, se reconhece que eles têm sentimentos, emoções. Terceiro, eles estão num caminho de evolução. E quarto, que é onde a gente entra, nós, como seres que já têm uma consciência moral mais desenvolvida, temos a responsabilidade de protegê-los. E por fim, o quinto ponto, cuidar deles não é só um dever, é uma prática de amor que faz a gente crescer também. E olha, isso muda completamente a perspectiva. Aquela ideia de posse, de que os animais são recursos ou propriedades, é trocado por uma relação de cuidado, de responsabilidade. Eles são vistos como irmãos menores, e nós, como os mais velhos da história, temos o dever de amparar. Só que essa crença toda não pode ficar só no campo das ideias, né? A ideia é que ela se transforme em ações concretas no dia a dia, ajudando a gente a desenvolver virtudes. É como se o jeito que a gente trata os animais fosse um espelho, e também um exercício do nosso próprio desenvolvimento moral. Cada gesto de cuidado, por menor que seja, fortalece virtudes essenciais como a afeição, a caridade, a empatia, a compaixão e, claro, a responsabilidade. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, a gente tem as atitudes que nos elevam espiritualmente, o cuidado, o resgate, a compaixão. E do outro, aquelas que nos prejudicam, a crueldade, o abandono, a exploração. Segundo essa visão, causar sofrimento a qualquer ser vivo é uma falta grave perante as leis do universo. E por isso, o ponto central é esse: não adianta só acreditar. Para essa filosofia, a fé tem que ser viva, tem que virar ação, trabalho. É o que muitas vezes chamam de evangelho vivo. E o que isso quer dizer no dia a dia? Significa, sabe, arregaçar as mangas. Muitos centros espíritas, principalmente perto do Dia dos Animais, organizam campanhas para arrecadar ração, ajudam protetores independentes, promovem feiras de adoção e orientam as pessoas sobre o que é ter um animal de forma responsável. É a crença se tornando serviço ao próximo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça se monta. E a imagem que aparece é a de uma conclusão poderosa sobre o nosso papel nesse mundo. A gente tem uma missão sagrada de proteção.
Esse laço é considerado algo tão, mas tão profundo que, segundo os relatos em obras espíritas, ele vai além da vida física. Acredita-se que os animais são recebidos, são acolhidos no plano espiritual e que esses laços de afeto com seus tutores continuam existindo. E é aqui que tudo se conecta, que o círculo se fecha. A grande mensagem, no final das contas, é que, ao cuidar dos animais que são parte da criação divina, nós estamos, na verdade, cuidando da nossa própria jornada, da nossa própria evolução. O bem que a gente faz para eles volta para a gente em forma de progresso. E para fechar essa nossa reflexão, tem uma frase que resume de um jeito muito bonito o coração dessa mensagem. Onde há amor pelos animais, há luz no coração. Então, depois de tudo isso, fica uma reflexão, né? Independentemente da crença de cada um, a mensagem de compaixão é universal. A pergunta que fica no ar é: qual gesto, por menor que pareça, pode ser feito hoje para honrar essa conexão e fazer a diferença na vida de um animal?